Fala, projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou te dar várias dicas que com certeza uma hora ou outra vão te livrar de uma dor de cabeça enorme na hora de você montar os seus circuitos na protoboard. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Eu já queimei diversos componentes eletrônicos caros, módulos para Arduino, Arduinos e por aí vai, não seguindo essas dicas. Então eu tive um prejuízo muito grande, tanto financeiro quanto para própria gravação de vídeos, que durante a gravação do vídeo queimou um módulo, eu não tinha outro, vixe, só dor de cabeça. Então essas dicas aqui, se você seguir a risca, com certeza vão evitar uma hora ou outra de você ter dor de cabeça, tá? Essas dicas que eu vou dar aqui é o mínimo que um projetista fora do comum tem que fazer antes de montar os seus projetos, os seus circuitos. Muita gente pode estar pensando, essas dicas aí não servem para nada, né? Normalmente são as mesmas pessoas que pensam assim, para que cinto de segurança no carro? Incomoda, né? Ficar pondo aquilo é chato toda vez. Só que as pessoas perdem a chance de transformar essa coisa chata inicialmente de pôr o cinto num hábito. Porque depois que ela transforma isso num hábito, ela nem percebe que está pondo o cinto, aquilo não incomoda mais ela e ela está segura. Então quem não gosta de seguir essas dicas perde a chance de tornar isso um hábito. Logo, colocar o cinto, por exemplo, sempre é uma dor de cabeça porque ela não se forçou a treinar isso até virar um hábito. Por exemplo, hoje a chance de eu queimar um circuito é praticamente zero. Pode acontecer, né? Sempre pode, acidentes acontecem, mas eu reduzi muito a chance disso acontecer porque durante anos e anos eu treinei isso, eu me obriguei a fazer isso até isso se tornar um hábito. Agora vai tudo no automático. E outra coisa, essas dicas que eu vou dar aqui, além de evitar queimar os componentes, vai evitar que o seu circuito não funcione. Então, isso é muito bom, porque circuito que não funciona e você já conferiu e não acha o erro, pode ser um problema grande. Primeira dica importantíssima, utilize protoboards de qualidade. Muita gente pensa que protoboard é tudo igual, acredita? Não, pessoal, assim como tudo, existe aquilo que é mais barato, que é de péssima qualidade, que pode até funcionar uma hora ou outra, mas às vezes vai te dar dor de cabeça, né? Com certeza vai te dar dor de cabeça. E existem as protoboards de qualidade, que fazem a sua função muito bem feita durante um longo período de tempo. Essas são mais caras, porém você não tem dor de cabeça ao utilizar elas. Bora ver agora, eu vou desmontar, tá? Um exemplo de protoboard ruim e uma protoboard boa. Para quem não sabe, uma protoboard é uma placa onde a gente desenvolve nossos projetos, nossos protótipos eletrônicos, por isso o nome dela. Ela é cheia de furinhos e ela permite que a gente encaixe componentes de forma muito fácil para poder conectar eles entre si e montar o nosso circuito antes de montar ele de forma definitiva numa placa de circuito impresso. Então uma protoboard boa, basicamente ela tem que ser resistente, tem que ter resistência mecânica, né, para caso você derrube, tem que ter resistência térmica para caso algum componente sobreaqueça, tem que ter uma gravação boa aqui dos números das linhas e das colunas e principalmente ela tem que permitir um contato elétrico entre os componentes muito bem íntegro, porque protoboards que não permitem um contato bom entre os componentes podem causar problemas muito difíceis de ser encontrado no teu circuito. Aí você pensa que a culpa é tua da montagem, enquanto a culpa é da protoboard. Esse daqui é um exemplo de protoboard ruim. É uma protoboard que eu comprei aí na internet, por aí, bem baratinha, tá? Bem pequenininha também. Vocês podem ver que a gravação das letras e dos números está toda falhada, tá? Olha só, tá tudo falhado, já tá sumindo. E detalhe, essa protoboard aqui eu tô um mês com ela basicamente. Eu usei ela só 2 vezes. Então já tá bem acabada pelo esse pouco tempo que eu tô com ela. Só de pegar ela eu já vejo que é uma protoboard ruim pela qualidade do plástico, muito leve e tal. Os encaixes, ó como os encaixes são ruins. Se eu, por exemplo, virar ela aqui, ó, e chacoalhar, ela solta. Então é um encaixe bem ruinzinho. Mas o verdadeiro problema tá dentro dela. Então bora desmontar aqui uma protoboard. Se eu tirar, por exemplo, um desses pedacinhos de metal, que é o que faz a junção de 5 pontos na protoboard, a gente vai conseguir analisar eles. Tá aqui então um dos conectores da protoboard, né? Ela conecta 5 pontos, então os terminais do componente vai bem aqui, ó. O terminal do componente entra pelo furinho da protoboard, vai aqui e essas espécies de molinhas apertam as garrinhas ali, os terminais, na verdade, dos componentes, né? Então, se eu conecto um componente aqui, ele vai dar contato com todos esses outros pontos aqui que eu posso colocar outros componentes. Para que isso daqui tenha uma qualidade, ele precisa ter aqui na ponta um formato meio arredondado. Por quê? Se você coloca o terminal do componente um pouquinho torto, o que sempre acontece, né? Praticamente nunca você coloca perfeitamente alinhado, ele tem que direcionar para o centro. Então tá, o formato aqui tá mais ou menos correto, né? Tá bom até. Uma outra coisa extremamente importante
é a têmpera desse tipo de metal, a qualidade do metal, porque ele tem que ter um efeito mola bom para que aperte o terminal dos componentes. E conforme vocês podem ver aqui, ó, já está meio aberto, ó. E essa protoboard só tem um mês, eu usei ela só 2 vezes, então a gente consegue ver que a força da mola não é tão grande aqui. Conforme eu disse, a têmpera desse metal é muito importante, né, para que ele tenha um efeito mola bom. E se caso eu coloque algum componente torto aqui e acabe empurrando sem querer um pouquinho dessa chapinha, o que acontece muito, ela tem que voltar para o seu lugar original. Mas olha só essa, eu puxo ela, ó, se eu puxar mais ou menos 1 centímetro, ela não volta para o lugar original, ó. Não tem têmpera nenhuma, ó. Eu não fui nem 1 centímetro e ela não voltou para o lugar. Ó, de novo, essa daqui, ó, 1 centímetro. Ela não volta. Então quer dizer, essa protoboard aqui colocou um componente meio tortinho sem querer, o que acontece muito, já estragou ela. Então ela não segura muito bem os terminais dos componentes, causando inúmeros problemas nas montagens dos circuitos. Agora bora dar uma olhada numa protoboard de qualidade para ver se realmente tem diferença. Essa protoboard aqui é uma protoboard de qualidade, é uma protoboard da AFR PRB 400, tá? Tá difícil achar no mercado hoje protoboards de qualidade de marca, porque tem muitas genéricas por aí. Você entra no Mercado Livre da vida, tem um monte de genérica lá. Porém, eu recomendo e uso para vocês as protoboards da FR, tá? E agora nós vamos ver por dentro para ver se realmente é melhor do que as outras. Para isso eu vou soltar alguns parafusos aqui embaixo, eu já tinha soltado alguns para adiantar o vídeo. Antes de olhar a parte metálica, né, vamos analisar o acabamento também. Primeiro, impressão das letras. Olha só a diferença na qualidade. Bem nítido, bem forte e dura muito tempo mesmo raspando aqui, tá? Você pode ver também a qualidade das trilhas aqui. O plástico, só de pegar na mão, você vê que o peso e a densidade, a porosidade dele é diferente. Os encaixes, muito bons, não ficam soltando. E é claro, bora dar uma olhada aqui na chapinha de metal que ela usa também. Primeira coisa, essa daqui, ó, é a chapinha da protoboard genérica. Já dá para ver uma diferença na coloração dela para a da FR, ó. Parece que a FR ela tem uma cor diferente. Parece que recebeu um outro tipo de tratamento. Olha só os furinhos da FR, como são fechadinhos, tá? Essa é uma protoboard também que eu tô com ela há mais ou menos 4 meses e eu uso ela direto. E olha como os furinhos estão fechadinhos aqui. Com relação ao arredondamento da ponta aqui, tá ótimo. E agora bora ver com relação à elasticidade. Eu vou puxar aqui 1 centímetro mais ou menos, o mesmo que a outra, e vamos ver se ela volta. Ó. Será que volta? É claro que esse é um teste bem hard, tá? Dentro da protoboard, pela própria limitação das paredes, não vai acontecer nesse nível, tá? Mas vocês podem ver que voltou muito, mas muito mais que a outra. Deixa eu pegar para vocês compararem. Vocês podem ver que a abertura da protoboard genérica é muito maior que da FR, né? Inclusive a abertura que a FR ficou após o teste é a abertura que veio original na protoboard paralela. Inclusive, olha agora lado a lado as aberturas originais. Olha o tamanho do buraco da protoboard genérica contra o buraquinho da FR, bem fininho. Ou seja, vai prender até componentes com terminais bem pequenininhos. Então vocês conseguiram ver a diferença de uma protoboard de qualidade para uma protoboard ruim? Essa protoboard aqui com certeza vai garantir o contato entre os seus componentes e os jumpers ou entre um componente e outro. Dessa forma você não vai ter que ficar quebrando a cabeça várias vezes tentando achar um erro que está em algum contato dela. Imagina para um circuito grande a dor de cabeça que não é o erro que uma protoboard ruim pode te causar. Sem contar que esse mau contato pode acabar até queimando componentes, porque esse abre e fecha do componente vai fazer com que a sua fonte forneça ou não corrente, certo? Toda fonte também é um pouco de carga indutiva. Logo, quando você fecha o contato aqui, ela armazena energia. Quando você abre, ela acaba descarregando uma tensão maior que a do componente suporta, que ela está configurada. Então, esse mau contato pode acabar até queimando os componentes na sua protoboard. Se você está interessado nessa protoboard e em outros produtos da FR, é só clicar no link que está aqui na descrição, tá? Vai lá que tem muita coisa boa. Segunda dica, teste todos os seus jumpers antes de montar qualquer circuito eletrônico com eles. Isso é muito importante. Por exemplo, eu estava desenvolvendo um código para fazer esses caras aqui se comunicarem, tá? Esses módulos aqui são NRF24L01. Eles podem se comunicar um com o outro sem fio. E tudo estava funcionando bem até então, de repente parou de funcionar. E eu ia lá no software, gastava tempo no software. Aí depois eu ia no hardware, verificava as conexões, eu media a tensão e estava tudo certo. E eu não sabia o porquê que estava dando esses problemas. Só que eu mal podia esperar
que os jumpers estavam oxidados, os fiozinhos estavam com o cobre oxidado no meio e eu não conseguia ver. E às vezes eles davam uma medida boa de continuidade e às vezes não. Só daí então eu fui descobrir que tem uma leva gigantesca de jumpers entrando no mercado que está com problema. Então assim, sempre teste e desconfie da qualidade dos jumpers durante a montagem. Só que não é só testar de qualquer jeito não. Deixa eu te mostrar a forma correta e deixa eu te mostrar também por dentro como que ele está oxidado. Para você poder testar os seus jumpers da forma correta, você vai colocar o seu multímetro na escala de continuidade. Então ele vai apitar toda vez que a resistência for bem baixa, ó. Então tem um caminho muito bom para a corrente elétrica, ele vai apitar. Então você pega o teu jumper e coloca uma ponta de prova de um lado do jumper, do multímetro, e a outra do outro. Só que não é só isso. Nesse caso aqui, ó, o multímetro vai apitar, ó. Aí você poderia pensar, ah, tá tudo certo com o meu jumper, agora é só utilizar. Mas não basta isso. Primeiro, o multímetro tem que apitar e a resistência mostrada por ele tem que ser bem baixa, abaixo de 2 ohms, tá? E não só isso, você tem que mexer o jumper, ó. Então você vai testar, ele pode apitar e você vai mexer o jumper, ó. De acordo com o que eu mexo, ó, o jumper, ele apita ou não. Ó, aqui não apita, aqui apita. E olha o valor da resistência mostrada, às vezes sobe, às vezes desce. Ou seja, um jumper desse é um pé lá mesmo, onde você imaginou para montar circuitos. Porque você vai lá chegar, imagina que você conectou isso aqui no 5 volts. Aí você conectou isso aqui no módulo. Você mede lá no módulo, tem 5 volts, top. Então você fala, aqui não está o problema. Porém, quando o módulo exige corrente, devido à alta resistência do fio, você vai ter uma queda de tensão aqui e o módulo não vai conseguir ter tensão suficiente para funcionar. Então veja só, a dor de cabeça, imagine isso numa montagem grande, num circuito grande, e você está utilizando vários jumpers desse, a dor de cabeça que não pode te causar. Porque esse tipo de jumper aqui gera falsos positivos, né? Então, dificulta o fato de você separar por partes o problema para tentar resolver ele, né? Tipo, ir cercando o problema. Eu vou tentar cortar o jumper aqui para achar o lugar onde ele está oxidado. Vou cortar no meio, mais ou menos. Eu não sei se vocês conseguem reparar, mas ele está branco aqui no meio. Ele está oxidado. Inclusive, ele estava até soltando um pozinho. Deixa eu decapar ele para nós darmos uma olhada, ó. Vou lá tentar decapar. Pode perceber que meu decapador nem consegue decapar, porque o fio tá tão oxidado aqui no meio que ele tá quebrando. Literalmente o fio virou pó, ó. Ó, arrebentou ali, não presta mais para nada. Ó, todo o fio tá oxidado. Vamos tentar nessa parte aqui. Então assim, não é eu que tô fazendo força demais, tá? Eu tô acostumado a decapar cabo. Isso daqui não tá funcionando, não existe fio de cobre mais aqui dentro. Inclusive o meu decapador tá configurado para força mínima, ó. E mesmo assim tá cortando. Aqui eu acho que dá para vocês verem, ó, como que o cobre tá oxidado. Então o que provavelmente aconteceu? Lá na China, onde eu comprei esses jumpers, eles ficaram estocados em um local inadequado, com muita umidade. O cobre aqui dentro, ou na produção, não sei, o cobre aqui dentro oxidou e o fio já era. Por fora parece perfeito, mas sempre testem os seus jumpers para não ter esse tipo de problema, beleza? Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu te falar de outro tipo de jumper que com certeza é uma armadilha para sua protoboard, ó. Dá uma olhada nesse jumper aqui. Aparentemente não tem nada, super inofensivo. Quando você testa com o multímetro, mesmo mexendo ele, torcendo, passa no teste de resistência, filé então, né? Qual que é o problema dele? O problema dele está na ponta. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o corte dele aqui, ó, deixou uma rebarba. E isso pode destruir. Isso aqui vai riscando aquelas trilhas na protoboard e vai desgastando ela, né, desbastando. Inclusive na hora de entrar, isso aqui entra travado, entra rasgando. E na hora de tirar também, né, pode acontecer isso aqui, ó, travar. Perceba que do outro lado eu consigo passar a unha tranquilo. Só que aqui, ó, tem uma rebarba. Isso aconteceu por causa da máquina de corte que não estava bem ajustada e deixou essa rebarba. Então tomem cuidado com esse tipo de jumper aqui também, porque além de danificar a tua protoboard, pode causar mau contato. Terceira dica para te evitar dor de cabeça na hora de você montar os seus circuitos é: padronize as cores da alimentação dos circuitos na protoboard, como vermelho para o positivo e preto para o negativo. Pode parecer besteira, né? Ficar colocando corzinha no jumper, mas isso é super importante, principalmente em montagens complexas. Em montagens complexas, você já tem um monte de coisa para se preocupar. Então, o que você puder fazer para ajudar o seu cérebro a entender aquilo é melhor. Então, colocando jumpers vermelhos para o positivo e pretos para o negativo, que é o que você está acostumado, evita inversão de polaridade no circuito. E a inversão de polaridade no circuito é a coisa que mais queima componentes eletrônicos em módulos. Já pensou você comprando um módulo GSM para o seu Arduino que custa caro, aí você vai lá e inverte a polaridade e queima seu módulo? Então faça isso.
vermelho para o positivo e preto para o negativo. Isso diminui muito as chances de você inverter a polaridade e danificar os componentes. Dá só uma olhada nessa montagem aqui do módulo Bluetooth. Qual que é o positivo e negativo? Fica difícil saber olhando rápido, de cara. Aí você tem que vir aqui e seguir e ver qual jumper está ligado no positivo, certo? Porém, se você faz uma montagem assim, você já sabe de cara que esse fio aqui que está ligado nesse terminal é o positivo e esse daqui é o negativo. Muito melhor. Você pode usar a cor azul também para o negativo. A quarta dica, ela é mais óbvia de todos, mas tome muito cuidado com esse óbvio, porque no meio do caos ou quando o seu cérebro está ocupado com muitas tarefas, o óbvio pode não ser tão óbvio assim e quem sai perdendo é você. A quarta dica então é sempre cheque a tensão da sua fonte no momento que você vai conectar, alimentar o seu circuito. Isso é muito importante, eu falo por experiência do laboratório. Tá? Imagine a seguinte situação, que eu regulei minha fonte para 5 volts e eu estou lá trabalhando em uma parte do circuito. Aí agora eu vou para outra parte do circuito que exige uma tensão maior, por exemplo, 12 volts. Aí eu estou trabalhando nessa parte do circuito ou em outro circuito, aí eu resolvo voltar para essa primeira parte do meu circuito que trabalha com 5 volts. Só que na minha cabeça ainda está 5 volts. Então o que eu vou acabar fazendo? Queimando o meu circuito. Então treine o seu cérebro assim, ó. Quando pegar essas garrinhas na mão e for conectar em algo, qualquer coisa, sempre, verificar a tensão antes. Vá fazendo isso de forma forçada, sem querer mesmo, até que isso vira um hábito. Quando você perceber, você vai estar lembrando sem querer. E antes que eu te possa dar a quinta dica, você está sabendo que eu vou abrir mais uma turma para o meu curso Mestres do Arduino, onde eu ensino você a ter a autonomia, a liberdade de criar os seus próprios programas com Arduino, sem ter que ficar copiando sketches por aí, olhando circuitos por aí. Nesse curso eu te ensino desde o básico até o avançado como programar Arduino. Lá você aprende desde o básico mesmo até como criar suas próprias bibliotecas, como transformar um projeto com Arduino em um produto final, fazendo uma plaquinha mesmo. No curso você tem acesso a aulas ao vivo diretamente comigo para tirar dúvida e acesso a um grupo secreto com diversos projetistas fora do comum, diversos mestres do Arduino, para vocês poderem interagir. Então essa é a sua chance de aprender a programar Arduino de forma profissional de uma vez por todas. Se você quer participar do meu curso, você tem que se inscrever para uma aula ao vivo que eu vou dar daqui 2 dias, cara. Quinta-feira agora, dia 5 de novembro, às 8 da noite, tá? É só clicar no link daqui na descrição, colocar seu nome e seu e-mail e pronto. Você vai ter acesso a essa live. E ainda vou abrir as vagas ao vivo junto com você. Então, se você quer ter uma chance de se tornar o meu aluno no meu curso Mestres do Arduino, se inscreve aqui embaixo. E a quinta dica para evitar queimar os seus circuitos é: limite a corrente da fonte a uma corrente muito próxima da alimentação do seu circuito. Por exemplo, aqui eu tenho um módulo Bluetooth. Eu sei que esse módulo consome, quando ele não está conectado a nenhum dispositivo e nem transmitindo e nem recebendo dados, em torno de 10 mA. Imagine que além desse módulo Bluetooth, eu tenha mais componentes no meu circuito. Eu já fiz a conferência, eu usei uma protoboard de qualidade, eu utilizei jumpers de qualidade, só que ainda eu não tenho total certeza se o meu circuito está correto. A única forma agora de ter certeza é alimentando ele. Porém, se algo tiver errado mesmo assim, se alguma coisa passou por acidente, você não quer queimar o teu circuito, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai calcular um valor aproximado de corrente que o seu circuito vai consumir. Então, eu tenho 555 aqui na placa. Vê qual que é a corrente no datasheet que o 555 consome. Eu tenho um LED. Soma mais a corrente dos LEDs. Então soma todas as correntes e sei lá, vamos supor que deu os 10 mA no meu módulo aqui. Então essa vai ser a corrente que meu módulo precisa, que meu circuito precisa para funcionar. Eu vou vir aqui na minha fonte e configurar um limite de corrente um pouco acima, 10, talvez 15 mA. Dessa forma, se eu tiver invertido a alimentação ou se eu tiver qualquer problema no meu circuito, a corrente não vai subir tanto, podendo salvar o meu circuito, tá? Então isso diminui a chance do teu módulo queimar. Então aqui eu vou alimentar meu circuito, meu módulo Bluetooth, ele vai consumir os 10 mA dele, e se por acaso eu tivesse ligado invertido, em vez da minha fonte fornecer muita potência para esse curto-circuito, digamos assim, na minha placa, o que queimaria o meu módulo, ela só vai fornecer 15 mA. Então aqui, se eu curto-circuitar, imagine que eu liguei invertido no meu módulo Bluetooth. Então é a mesma coisa que eu estivesse curto-circuitando aqui, por exemplo. Ele limita a corrente em 15 mA e a tensão cai para 0. Então eu protejo o meu circuito, talvez não queimando ele, tá? Então se você alimentar um circuito que está precisando de 10 mA e a fonte entrar no módulo de corrente constante, desliga e verifica que vai ter algo errado. Então é isso, pessoal. Essas dicas realmente são muito importantes para um bom projetista fora do comum. Vá treinando elas no começo, meio que obrigado, meio que não querendo, até elas virarem um hábito.
Dessa forma, você vai se tornar um profissional melhor, um projetista fora do comum melhor para montar os seus circuitos na protoboard. Se gostou dessas dicas, se elas valeram alguma coisa para você, não se esquece de clicar em gostei, e se você gosta dos meus conteúdos, se inscreve aqui ativando o sininho para me motivar a fazer mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.